Ai, eu sempre fico assim, tipo, tem muita coisa pra falar. E assim que eu começo a gravar, eu fico tipo, tá, mas eu não tenho nada pra falar. O que eu vou fazer nisso aqui? Well, podemos Você começar, tem isso né? também? Falando bem-vindos. Olha, é verdade. Olá, pessoal. É, Tudo bem-vindos. bem? Uhum. Bem-vindos. Entra aí, senta, toma um cafezinho, come pão de queijo. Nada disso tem na minha casa, não tem café nem pão de queijo, mas se você trouxer o seu, você Na minha pode. casa só tem descafeinado. Então eu acho que ninguém vai querer vir. É, tô aqui esperando, à espera de um milagre, pra ver se a minha irmã me traz um café. Como que tá aí na semana de vocês? Quer dizer, hoje é segunda-feira, né? Então só teve domingo de Aham. semana. Foi jantar com sua avó, foi na igreja, na missa, no culto, bateu palma. Olha, esse é um episódio ótimo pra você ouvir depois que você voltou da igreja, sabe? Exatamente. Aham. Exatamente. E. Falando Ah, nisso, não, eu sou a Carol. é isso, exatamente. Eu vou falar agora. Tem que falar seu nome. E eu sou Stephanie. E bem-vindo, gente. Ah, essa coisa que a gente nunca fez na nossa vida, de Tupiniquim ou de Suspiria, que são cultos. A gente tá Exatamente. perdendo nossa virgindade aqui. Hoje a gente vai falar do Heaven's Gate, o maior suicídio em massa da história dos Estados Unidos e suas 43 vítimas. É muito cabuloso. Muita gente. E, gente, antes da gente entrar no episódio, que vai ser um episódio bem, né, barra pesada, bem cheio de informação, Sim, sim. eu só queria avisar uma Muito coisa. denso. Se por acaso a gente, no meio da narrativa, a gente te perder um pouco, não se preocupa, pausa o episódio, vai lá e manda uma mensagenzinha pra gente no Instagram e fala, nossa, não, eu meio que fiquei perdido nessa parte. Não entendi isso. É. Não, mas eu fiz da maneira mais coesiva possível. Eu me perdi pesquisando, então imagina as pessoas ouvindo Então, isso. De verdade, ouvinte, eu espero que dê pra entender o mas que a gente qualquer escreveu, problema, porque é uma história você muito fala com confusa. nós. E também, vocês sabem, né? Aham. A gente gosta de fazer um negócio meio mais descontraído e tal. Então, de vez em quando vai ter umas anedotas, né? Anedotas? Isso. Vai ter isso. Então, se isso te Aham. distrai um pouquinho, dá uma pulada nessa parte. Então, a gente decidiu dividir esse caso em duas partes. Porque vocês podem ter visto que a gente fez uma enquete no Instagram. Essa semana, segue a gente no Instagram, viu? Semana não, essa semana passada que foi. Se vocês preferiam um episódio de 2 horas ou um episódio de. Ou 2 episódios de 1 hora. E como deu mais de 2 horas e a gente tava falando. E a gente perguntou pra vocês, vocês falaram que preferiam 2 de 1 hora. A gente tá confiando no taco de vocês, tá? Então, Isso aqui foi baseado no feedback de vocês. A gente ouve, gente. A gente ouve sempre o feedback de vocês. Não, que a gente tava. Exato, a gente tava escrevendo aqui, viu que o negócio deu, mano, 20 e poucas páginas. Uhum. Geralmente é metade disso. Entendeu? Então, a gente achou melhor. Achamos melhor, né? Vamos fazer o quê? Então, bem-vindos ao Heaven's Gate, gente. Tudo que a gente quer ouvir nessa vida. Bem-vindos ao Heaven's Gate. Vamos começar, então. Fontes para hoje, a gente tem artigos do LA Weekly, New York Times, textos publicados no site do próprio Heaven's Gate, que por sinal ainda existe do jeitinho que eles deixaram. E o podcast Heaven's Gate, produzido pelo Stitcher e o Pineapple Street Media e apresentado pelo Glenn Washington, que é um podcast serial de 10 episódios que explora tudo que a gente vai falar aqui, só que de uma maneira muito mais profunda e bela que a gente podia sonhar em fazer aqui no Tupiniquim, entendeu? Eles Um dia têm a gente chega lá. Hã? O quê? Eu falei que um dia a gente chega lá. Talvez, um dia. Vamos sonhar, né? Eles têm um arquivo imenso de áudio, entrevistas, depoimentos. E olha, se tem um podcast que a gente recomenda nesse universo, é esse. De verdade, desses seriais, assim, eu acho que é um dos melhores que eu já ouvi, esse Heaven's Gate. Então, mas enfim, a gente usou esse podcast não como, tipo, base da nossa narrativa aqui, tá? Só pra enriquecer certos detalhes. Que foi um negócio muito investigativo, sabe? Então tem informações que não existem em outros lugares, só nesse podcast, né? Exatamente. Então, a gente não foi ouvindo e escrevendo o que eles falavam, tá? Não é esse o caso, tá até bom? porque isso seria plagiarismo, E a gente que não nós faz. não fazemos. Exato. E também, outra fonte é nossas cabeças, né? Fontes, vozes da minha cabeça, conhecimentos prévios e tal. Fonte, centro de pesquisas, tirei do cu. Gente, enfim, vamos continuar.
Que, assim, todo mundo já sabe algumas coisas sobre esse negócio, né? Todo Então, mundo já sabe, mas assim, de vez em quando a gente, né, pode dar uma má então, nota, a gente tenta não dar, mas... não, as informações que vieram do meu monólogo interno, eu confirmei com outras fontes e dá certo, entendeu? Tá certo, Ótimo, confiem em ótimo, mim, eu ótimo. sou bem credible, tá bom? Enfim. Então tá. Heaven's Gate é uma história com começo, meio e fim, mas a maioria das pessoas desconhecem essas duas primeiras partes. Quando a gente fala de assassinos, por um exemplo, começamos com a narrativa lá na infância para entender as motivações daquela pessoa, certo? E com o culto, nossa Exato. abordagem não pode ser diferente. Então a gente pede para que vocês, ouvintes, se ponham mais do que nunca no lugar dessas pessoas, em especial as vítimas do Heaven's Gate, para que a gente possa entender essa história de verdade. Mesmo sendo talvez a coletânea de coisas mais absurdas que você vai ouvir hoje, isso não deve remover sua empatia por quem perdeu a vida em decorrência do culto. Então, muitas vezes a gente vê, tipo, essa história sendo coberta, tipo, o psicopata do líder do tal, ele enganou o pessoal por 20 anos, eles são inocentes, não sabiam de nada. Coitados que acreditavam nisso tudo. Imagina, tem que ser louco, são pessoas doentes. Eu acho que Mas isso não não é é uma. bem assim, Não né? é muito saudável a gente olhar pra essa história dessa maneira. Vocês sabem como é que a gente é, como é que a gente pensa por aqui, né? Exato. O Heaven's Gate surge e ganha atração no começo dos anos 70, uma época turbulenta da história dos Estados Unidos. Estamos falando aqui do finalzinho da Guerra do Vietnã e um pouco antes disso do escândalo de Watergate, que, caso vocês não saibam, trouxe o impeachment, primeiro impeachment da história, né? Daqui. Não foi o primeiro Não impeachment, foi? Ah, não. tá. Não, Tá. Andrew Jackson também foi. Ah, você vê como eu não sei. Mas é o, tipo, o mais É mais louco, assim. famoso. É. Foi Não, realmente. é ele depois o Clinton, né? Enfim. O Clinton foi louco de engraçado e esse Watergate foi louco de ai, nossa, que horror dessa história, né? Então, mais que nunca, então, cresce o sentimento de desconfiança no governo e instituições tradicionais entre as pessoas. A gente sabe, né, que o impeachment traz isso, mais do que ninguém, né, no Brasil. Que depois que acontece o impeachment, a sociedade dá uma tremida, né? Dá um louco, assim, que as coisas realmente param de funcionar do jeito que funcionavam antes. É isso que o impeachment faz, não é? Exato. Culturalmente também começa a se valorizar liberdades pessoais ao invés da conformidade. Talvez um legado que vem lá dos anos 60. O movimento feminista ganha uma força do caralho e as pessoas se tornam mais liberais em geral. Resumindo, a sociedade tá meio que se soltando assim um pouquinho, né? Então, lembrando, gente, até os anos 60, boa parte dos Estados Unidos era segregado, né? Então, existem hippies e aqueles sentimentos revolucionários, Woodstock, etc. Mas isso era mais da margem da sociedade, não era uma coisa que era norma. Isso só realmente se estabelece nos anos 70 mesmo. Interesse em religiões chamadas alternativas cresce. As pessoas começam a meditar, fazer yoga. O budismo e o hinduísmo meio que explodem nos Estados Unidos. E uma das grandes características da geração jovem dessa época, os boomers, é a ligação com esse lado espiritual. Sem a conotação que boomer tem hoje, tá? Mas as pessoas que eram jovens nessa época. Beleza? Ok, boomer. Ok, boomer. Mas esses jovens não eram muito chegados naquilo que é tradicional. Então, o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo, etc., perdem muito da relevância que eles tinham em décadas anteriores. Mas, entretanto, surgem diferentes versões dessas mesmas religiões para caber melhor nesses novos moldes de sociedade. Então, o cristianismo mais solto, o judaísmo só com identidade de etnia, talvez surja nessa época, não sei, tô falando merda aqui. E histórias como o Heaven's Gate, que nada mais é que uma versão do cristianismo. Acredite se quiser, mantenha isso em mente, gente. Então, o que você deve lembrar aqui é que Heaven's Gate é meio absurdo, sim, mas para os padrões da época, não era nada muito fora do comum. Era só mais um no mar de cultos, mais um no mar de gente dando, assim, com crenças parecidas do que do Heaven's Gate. Beleza? Beleza. Então, gente, o culto é meio que a criança de dois seres humanos, Bonnie Lou Nettles e Marshall Applewhite, ou como passariam a ser conhecido, T e Doe. Bonnie era do Texas,
Que surpresa, né? A pessoa chama Bonnie e é do Texas. Enfermeira, 40 e poucos anos, mãe de 4 filhos. Bonnie cresceu numa família batista e ela nunca deixou de ser cristã. Mas ainda assim, ela gostava de astrologia, amava meditação, sessões espíritas e ela acreditava que conseguia se comunicar com um monge franciscano do século XIX chamado Irmão Francis, Quem nunca? que Todo mundo tem servia, irmão Francis na vida, não é? que servia como uma espécie de guia para ela. Só que o então marido dela não estava nessas mesmas vibes, e então ele pediu o divórcio, né? Embuste, vai embora. Bonnie tinha um interesse imenso em astrologia e era o tipo de pessoa que fazia o mapa astral de todo mundo, eu. E por um tempinho, ela teve até uma coluna de astrologia no jornal local. Então ela era tipo o João Bidu. Quem lembra do João Bidu? Eu li as revistinhas dele. Bonnie também era meio vidrada em extraterrestres. Sua filha, Terry, conta que era comum as duas deitarem no quintal para ver as estrelas, sentindo que não estavam sozinhas no universo. Uhum. Até a história que a Bonnie, uma vez, ou várias vezes, não sei, que a Terry ela conta, que por vez tipo, elas deitavam assim no quintal, vendo os OVNI passar, né, entre aspas. E ela falava, nossa, não seria. A Bonnie falava, não seria massa se todo mundo, se do nada a gente fosse abduzida aqui? Não seria legal se a gente fosse abduzida? Eu queria ser abduzida, o que você acha? Eu não sei, porque eu acho que assim. Eu tô bem aqui, eu não sei como é que são as circunstâncias na nave. Não sei se eu vou passar fome na nave, né? Eu não sei quem que tá. Pelo menos aqui eu tenho mais espaço do que numa nave espacial, né? Não sei, eu acho que se eu fosse abduzida eu já ia me casar com um rei ET, entendeu? Ia virar a rainha dos ETzão. Cabeça de ET eu já tenho, então, O título do enfim. episódio, Stephanie, a rainha dos ETs. Exatamente. O segundo componente da nossa equação é o Marshall Hearst Applewhite, ou só Hearst para os íntimos. Ele era um pouco mais novo que Bonnie, também do Texas, e também divorciado, com 2 filhos. Sua irmã falava que ele tirava notas excelentes na escola e que sempre foi meio palhaço. Então, tipo eu, né? Exceto pela nota excelente. Ele era o filho de um pastor e cresceu com o coral da igreja, se tornando mestre de coro e canto lírico. Hearst era bissexual e sua sexualidade era um problema pra ele. Aí vem aquela clássica repressão, né, gente? Tem gente que fala que não era um problema. Que, tipo, ele apresentava, tipo, namorados pras pessoas, sabe? Assim, que tinha essa coisa. Mas eu não achei muita consistência com esse relato, sabe? Tem gente que fala que ele até tentou buscar a cura gay. Tem gente que fala que às vezes ele era super proud, às vezes ele escondia. Tem gente que fala que é um 880, sabe? Assim, algumas coisas. Tem gente que fala que não, que ele era mesmo homossexual, mas isso não era um problema. Nunca foi, que isso é só sensacionalismo. Mas de verdade, gente, eu não sei, tá? Então. Uhum. Então, ele chegou a ter vários trabalhos como professor de música, regendo corais e até virou estrela de pelo menos 15 musicais no Texas e Colorado. E ele também abriu negócios como um restaurante, mas nada deu muito certo pra ele. Ele tava dando tiro pra todo lado, mas nada tava funcionando. Restaurante de sanduíche, gente. O cara não sabe fazer sanduíche. Aí, enfim. Por exemplo, ele perdeu o emprego na Universidade de St. Thomas, em Houston, porque foi descoberto que ele tinha um relacionamento com um aluno. Uhum, Então, tipo assim, né, a pessoa já não tá, o negócio já não tá andando. uhum. Ainda, né, é como dizem, né, você não caga onde você come. É. Um, Mas eu acho que. Eu não sei se ele foi expulso porque teve um relacionamento com o aluno, ponto. E não pode se relacionar. Ou porque era uma universidade católica, ele não poderia ser gay na universidade católica, e isso assumiu, ele foi demitido por ser gay. Eu não sei qual situação que é. Porque eu, por exemplo, já estudei em colégio de feira, vocês sabem, né? Já falei, acho que no Suspire. já falando E, suspiro. tipo, foi a maior coletiva de professores gays que eu tive na minha vida, nessa de colégio de freira. Era, tipo, muito tranquilo, sabe? Então, depende, não, eu não tô cagando na cabeça dos católicos aqui, né? Enfim. Seu estado mental não colabora muito. Não existem muitos diagnósticos ou descrições sobre, mas ele ouvia vozes, era depressivo e quando conheceu Bonnie, ele estava meio perdido na vida. Mal via seus filhos e tinha acabado de perder o pai, ou seja, estava tudo, né, uma merda na vida dele. Uhum. Um grande desastre.
Eles se conhecem no hospital onde Bonnie trabalhava. Não se sabe ao certo o porquê que ele estava no hospital. Enfim, tem gente que fala que foi um acidente de carro, que ele quase perdeu a vida e ela era enfermeira dele. Tem gente que fala que ele estava lá por cura gay. Tem gente que fala que ele estava lá por um problema do coração. Tem gente que fala lá que ele estava lá só pra visitar um amigo. Enfim, tem gente que fala, até a Terry, a filha da Bonnie, fala que eles não se conheceram no hospital. Que eles se conheceram... Tipo, um dos filhos dela era aluno do Marshall, Herf, yeah. de teatro, eles conheceram assim. Entendeu? Então ninguém sabe. Não sabe mesmo. Mas enfim. Bonnie fez seu mapa astral. E os dois conversaram sobre religião, sobre teorias do universo, etc e tal. E daí surgiu uma amizade maravilhosa. E os dois se tornam inseparáveis. Até onde sabemos, a relação que os dois tinham era estritamente platônica. Mas não tem como saber se não rolou nada, né, amiguinhos? Heaven's Gate não surge da noite pro dia. No começo, era só essas conversas, né? Meio loucas, meio, se a gente não estivesse sozinho aqui no universo, pererê, pererê. Eles concordam sobre um monte de coisa e constroem um negócio inteiro em cima do que eles já acreditavam. Abrem juntos uma loja de livros esotéricos, mas não muito tempo depois eles fecham essa loja e começam a viajar por aí juntos. Eles passam um tempo passeando por aí, e quando voltam, em 72, já não são as mesmas pessoas. Nascem, então, T e Doe. T, no caso, é a Bonnie e Doe é o Herf. Eles até, enfim, ao longo da história do culto, eles tiveram outros apelidos antes de T e Doe. Assim, pelo menos uns 3. Mas a gente não tem o dia inteiro pra contar essa história e quando que passaram de chamar de tal, tararê. Então, para também vocês não se confundirem, sempre T e Doe. Por que eles têm esses nomes, vocês me perguntam? São as notas musicais. Do e T. T é o Si, né? Uhum. O Herf, ele era, né, uma pessoa super vidrada em musicais, né, e tal. Então faz sentido aí. E o musical filme favorito da Bonnie era Noviça Rebelde. Então eles têm aquela música que fala das notas, não é? Yeah. Inclusive, uma das coisas que eles faziam muito no culto também, porque o Doe era maestro lírico, coro, sei lá. Eles cantavam bastante, eles faziam paródias de músicas, assim, falando do culto, do Ti e da Doe. Você quer ouvir? Eu falei, não, da Ti e do Doe, não ao inverso. Quer ouvir uma das músicas deles? A gente vai poder tocar no episódio? Uhum. Ok, então. Toca o som, DJ. So it's here to take us home. Ray, the focus that's on me. Me, oh me, excel, mine. On excel will not be. So we go accordingly to the level above human. To G, the one called Bardo. And this brings us back to the one who is our older member, though it's here to take us home. Ray, the focus that's on me. Me, oh me, external mine. On external will not be. So we go accordingly to the level of Algum comentário, Steph? Olha, eu pensava que o pessoal da igreja da minha avó cantava mal, velho. Sabe o que eu tô imaginando? Um pessoal parecendo o elenco do Brady Bunch cantando isso. E quanta gente feia, né? Pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos parar aqui. Tá ótimo. Que eu não sei se eu vou colocar tudo. Peraí. Eu fiquei com essa música na cabeça, gente, por, assim, 2 meses. Sério. Não, eu mandei, acho que um dia, assim, 3 da manhã, eu mandei um áudio gritando pra Steph que eu não aguento mais esse Heaven's Gate. Ai, Senhor. Vocês não têm noção. Eles chegam à conclusão que eram personagens bíblicos.
o T e a Doe, voltando na história, né? A gente pulou muito pra frente aqui. Sério mesmo. Eles acreditavam que eram 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Então, pra quem não Muito sabe... que bem. Isso quer dizer que eles acreditam que estão destinados a profetizar e evangelizar por aí, até que finalmente eles seriam mortos, depois ressuscitados, ascenderiam então para os céus, dando largada a um monte de desgraça, fim do mundo, etc. É meio absurdo, mas tem vários cultos que têm ideias muito similares, e muita gente acredita que realmente isso vai acontecer e nem faz parte de culto nenhum, né? Muitos cristãos dizem que Jesus vai voltar e tal. Não vai ser só Jesus, vai ser um monte de eventos, um monte de coisa que vai acontecer. Entre eles, essas 2 testemunhas. Começa então a peregrinação. Eles arrumam uma discípula até que ficou com eles por tipo 1 mês, viajando por aí de livraria em livraria, tentando vender o culto. Mas no final não deu muito certo. Ela foi embora. Logo, Herf é preso por, entre aspas, esquecer de devolver um carro alugado e roubar um monte de cartão de crédito e tal. Ele achava mesmo que Deus tinha lhe dado permissão para tomar posse do automóvel. Que nessa não tem como viajar por aí sem ser um carro roubado, né? Meu Senhor. Ele é preso e é só solto em 75. Na cadeia, as ideias do grupo são polidas e lapidadas por correspondência entre o Herf e a Bonnie. E com a liberdade de Doe, o trenzinho do Heaven's Gate sai a todo vapor. A dupla vai pra Califórnia e começa uma campanha de marketing pesada. Pesadíssima. Atraindo muita, muita gente. Califórnia, né, amores? Exatamente. Mas o que o Heaven's Gate pregava, afinal de contas, né, gente? O que era essa bagaça Eu sei que toda? vocês estão muito curiosos. A gente tá pulando aí pra frente por um tempinho, tá? Mas só explicando o que eles desenvolveram na prisão, porque a gente tá indo de 2 testemunhas da Bíblia por uma coisa muito diferente, só pra vocês entenderem. Isso aqui é o que o Heaven's Gate no final já era, tá? Exatamente. Uhum. Explicar tudo de uma forma coerente é muito difícil. Então, iremos por partes. Começando com a linguagem que eles usavam. Lembrando que eles são cristãos e muitas de suas ideias ecoam de outras religiões que talvez vocês reconheçam. E a gente fez o possível para traduzir essas expressões de maneira fiel, preservando os significados, tá bom? Uhum. O próximo nível é o que as outras pessoas chamariam de paraíso ou reino dos céus. Heaven's Gate, portões do paraíso, né? Exatamente. Uhum. No caso, é tratado como um ser ou organismo. Então, eles falam coisas como o próximo nível acha isso, ou o próximo nível decide X, Y, Z. Como também, estamos indo para o próximo nível. Uhum. Os 2, ou os membros mais velhos, são T e Doe. São representantes do próximo nível, enviados à Terra para salvar seus alunos. Mas depois a gente volta nesse assunto, tá bom? Alunos são os seguidores. A classe é o grupo de alunos. Veículo é esse corpo terrestre carnal que todos nós temos. Reciclagem é o que vai acontecer com a Terra. Não o apocalipse com o planeta explodindo e tudo mais, mas sim o fim de uma era e o começo de outra. Graduação é quando a classe se forma e vai para o próximo nível, no caso, antes da reciclagem. Vocês estão entendendo, gente? É um pouquinho confuso. Não, mas se não explicar a terminologia, vocês não vão entender nada da história. Sei que eu que tive que escrever esse glossário pra mim, pra eu entender, porque eu não tava entendendo nada. T e Doe acreditavam que eram extraterrestres, seres espaciais em forma de humanos que estavam ali para alertar todo mundo que a Terra seria reciclada em breve e as pessoas teriam a oportunidade de passar para o próximo nível sem morrer. Eles acreditavam, segundo o próprio site deles, que eram aliens que entraram em corpos humanos e esses humanos deixaram de existir. Então, Marshall e Bonnie morreram. Loucura, 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 gente. Eles achavam que todos tinham chegado na Terra como aliens, no caso mesmo, mas esses veículos, então os veículos aliens dele, não sobreviveram à viagem. Então esses incidentes que as pessoas acham um corpo de alien morto no deserto, então, era o corpo do alien que saiu, o Doe de dentro, aí depois entrou no corpo do outro, entendeu? Aí eles se tipo uma barata descascando de uma casca e indo pra outra casca. Eles desencarnam desse corpo
de alien e entram no corpo do humano. Dá pra entender? Deu pra entender. E eu tô falando desencarno ou encarno, não é porque eu tenho vivências espíritas na minha cabeça, tá? Eu tô usando palavras que eles usam. Eu tentei, ao máximo, não colocar nenhum bias, nenhum preconceito, nem nada da linguagem religiosa que eu tô acostumada, tá? Gente, eu tô mexendo tanto o braço aqui. Ela tá falando bastante com os Eu braços. tô alucinada, você não Mas tem noção. Eu não aguento mais essa história de Heaven's Gate. Continua, Stephanie. eles acreditavam que Jesus era um alien também. Que 2000 anos atrás ele veio salvar as pessoas de uma reciclagem, assim como os dois estavam tentando fazer, né? Depois, Doe foi ainda mais além, gente. Escuta isso. Dizendo que ele era o mesmo alien que habitou Jesus e T era Deus. Tipo, cara, me passa um pouco dessas drogas, cara. Então, pra ficar claro, ele acha que é Jesus, mas não é uma parada tipo o Henri Cristo, tá? Uhum. Com as Henrisettes, não era assim, não. Não então não é tipo, eu sou o Deus ou Jesus. Ele Ele não falava up high, Exato. não falava nada disso, não. Então, T e Doe são os dois líderes, mas T está num nível hierárquico maior. importante. Os alunos também eram meio aliens, só que eles eram inferiores aos membros mais velhos, T e Doe. O objetivo dos alunos era evoluir para algo além de humanos e se graduar, passando para o próximo nível. Uhum. Mas para que isso aconteça, tem que haver um desapego total com esse mundo carnal para que eles consigam desencarnar deste veículo, né? Do veículo que a gente está falando é o corpo que eles estão agora. Exatamente. Não pode sexo, não pode apego com bens materiais, não pode família. Isso tudo os prenderia nesse veículo mundano. A grande questão era que todos teriam a oportunidade de ir para o céu sem morrer. A promessa é que logo passaria um OVNI para buscá-los, que nem um Uber, né? Chegando aí. O OVNI está numa nave cor roxa com luzinhas verde fluorescente. Você já viu aqueles memes que o motorista do Uber é Jesus, aí aparece a notificação, Jesus está chegando num Toyota. Não, eu não vi isso. Jesus está chegando num Corolla. Não, Jesus estaria Jesus pelo tá menos chegando numa num OVNI Mercedes, mesmo. né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos enfatizar aqui que suicídio e morte não eram pilares da fé deles. Era exatamente o oposto. Uhum. E eles, no site, olha que bizarro, gente. Eles têm uma parte inteira do site, um textão falando como que eles não acreditam que o suicídio é uma opção viável para as pessoas. 39 pessoas se mataram. Não, 43. 43 pessoas se mataram. Não se mate. Suicídio não é uma coisa legal. A gente não tá fazendo isso como suicídio. Eles escreveram isso no site deles, gente. Não tá fazendo como suicídio, então tá fazendo o quê, né? Não, eles estavam cientes que eles estavam se matando, sim, mas pra eles, a real maneira de se matar era ficar aqui na Terra. Então, por isso que eles se mataram. Dá pra entender? Vocês estão entendendo, gente? T e Doe pregavam que o mundo humano era um lugar horrível, corrupto, cheio de gente ruim. Então, quem eu gostaria de ir embora de primeira classe, né, gente? Isso aqui é tipo, primeira classe não é nem da American Airlines, é do Emirates. É uma primeira classe com Jesus na nave, gente. É uma coisa além. Exatamente. Jesus take the wheel. E quem é que consegue cair nesse tipo de abobrinha, você se pergunta? Vamos conversar aqui, ouvintes. As pessoas que se envolvem com o Heaven's Gate são, obviamente, indivíduos com suas diferenças, mas que têm certos pontos em comum. Primeiro, talvez o mais importante, eles não se veem como parte da sociedade tradicional e eles não querem fazer parte dessa sociedade tradicional. Como a gente falou no começo, o sentimento dos anos 70 estava meio que por aí, né? E segundo, eles eram pessoas extremamente curiosas, que por vezes já haviam procurado outras religiões para responder perguntas e dilemas existenciais e não ficaram satisfeitos com essas respostas. Terceiro, eles eram pessoas que não estavam felizes com suas vidas do jeito que eram. Eles tinham sede por algo que realmente transformasse o jeito que eles viviam. Quarto, eles amavam ficção científica,
Star Wars, Star Trek, principalmente. Principalmente Star Trek, eles eram muito vidrados nisso mesmo. E quinto, que arrebata tudo e faz com que eles caiam de cabeça no grupo. Vulnerabilidade. Essas pessoas conhecem o Heaven's Gate exatamente no momento certo. Às vezes logo após de um término de relacionamento, uma morte, uma mudança, onde esses sentimentos negativos que a gente mencionou tomam uma proporção maior do que tomariam se eles fossem pessoas extremamente bem resolvidas, né? A grande maioria dos alunos são pessoas formadas com carreiras, talentos, famílias. Eles têm filhos, eles têm, tipo, esposas que eles deixam pra trás. Então, Então, tipo assim, muitas vezes quando a gente vê falar sobre esses cultos, não só Heaven's Gates, mas tipo, todos. outros cultos famosos, Jonestown, essas coisas, a gente pensa que é os trouxa, né? É os idiota. Não. É os burros que nunca não sabem nem ler, mas não é bem assim. Uhum. E ouvinte, a gente sabe que você tá aí pensando que eu nunca cairia numa cilada dessa, mas ninguém entra de um culto pela noite por dia, né? Então, se alguém chegasse em você amanhã, ouvinte, e começasse a falar de Jesus extraterrestre, você daria muita risada. Mas vamos especular. Uhum. Adicionando tudo isso com o contexto da época, se lembrem sempre. Você tá um dia conversando com seus amigos hippies, e um deles começa a falar de conhecer mais sobre o que essa vida realmente é, sobre ficar em sintonia com o universo, sobre meditação, sobre como que tem coisas muito maiores que a gente por aí. Nada disso é muito extraordinário, Uhum. né? São conversas que todo mundo já teve algum dia. Aí você vai numa livraria. Os maiores best-sellers de não ficção são sobre religiões alternativas, sobre signos, Uhum. sobre encontros com aliens, com civilizações antigas, sobre discos voadores na Bíblia. São tópicos meio loucos, mas não é nada muito fora do comum. A gente vê esse tipo de coisa no History Channel hoje. Exatamente. E é verdade, na época... A gente vê e gosta de ver. E fica assistindo. Olha, esses tópicos, eles eram muito falados. Tipo, não era nada louco, sabe? OVNI na Bíblia. Isso todo mundo sabia, todo mundo falava. Acho que até o Silas Malafaia tem um livro sobre OVNI na Bíblia. Então, enfim. Imagina que você já simpatiza com essas ideias. Assim como outras centenas de milhares de outras pessoas, né? Aí você vai pra faculdade e vê um flyer pra uma reunião conversando sobre esses tópicos. E o que eles usavam nunca era frases tipo, venha conhecer meu culto, vem cair nessa merda aqui. Era uma troca de ideia mesmo. Vem conversar sobre aliens, vem conversar sobre ETs. Quem são ETs? Era tudo assim. Sem contar que o Heaven's Gate, né, como a gente já falou, nunca inventou nada de novo. Você chega lá e concorda com tudo que o pessoal tá falando, você já leu sobre, você já reconhece tudo como verdade. Cara, nesse ponto você já tá com um pé no culto. E a parte absurda nem chegou ainda. Difícil, né, gente? Difícil demais. Por isso que eu falo. Não saia de casa. Então, os alunos conheciam o T-Do por diversos meios. Existiam propagandas em mídia, existiam propagandas em mídia impressa que divulgava todas as ideias que eles tinham, fitas cassete que circulavam por aí, mas o mais comum e mais efetivo método eram as reuniões organizadas pelos dois. Os alunos iam em uma, iam em duas, iam em três, e aí antes que eles pudessem preparar, o grupo já estava de saída e eles queriam ir juntos. T-Do os instruíam a nem dar tchau para a família. Muitos pais simplesmente não tinham notícia dos filhos por anos, não sabiam nem que estavam envolvidos no culto, nem nada. Tipo, as pessoas simplesmente, se escafediam. Uhum. Muitos só ouviram falar dos filhos ou só conseguiram falar com eles, tipo, uma vez num período de 15, 20 anos. Imagina que loucura, cara. Assim que se juntavam com o grupo, as pessoas escolhiam um novo nome para serem chamados. Os nomes eram assim. No começo tiveram nomes diferentes, mas isso aqui é a regra, tá? Eram, 3 letras com ouro no final. Então, eu vou ler aqui os nomes das pessoas que morreram no dia do suicídio, tá? Tá, começando aqui, número 1, Axolotl, Enlotl, Envote, Bernote, Chakotl, Dorothy, Destotl, Devote, Deote, Evanote, Goldote, Glendote, Jimote, Genote, Junsote, Leote, Legote, Levote, a Levote era famosa, hein? Melote, Nerote, Olote, vamos falar mais do Olote depois, Persote, Quistote, Silvote, a Silvote, a gente vai falar dela depois também.
Samody, Songody, Sinody, Sorody, Stelody, Stimody, Sturstody, Toddody, Telody, Thirstody, Verody, Wickody, Windody e Irisody. A Irisody, o nome dela era Gale, é a pessoa que a gente mais ouve falar do Heaven's Gate. Porque os pais dela eram, tipo, super vocais depois do suicídio. Enfim. E, assim, eram essas 3 primeiras letras. Então, Irisody, por exemplo, era YRS ODY. É assim que escreve. Então, não é tipo... É que nem Carol. Fosse escrever Carol de Heaven's Gate, ia ser só CRL. Aí tinha que ler e entender que era Carol. Então, eles chamavam eles pelas só essas 3 primeiras letras. Então, a Livody era só Liv. Então, a Liv veio pra cá e falou tararé. Ou Irisody era só Iris. Aí a Iris veio pra cá e tararé. Entendeu? O Odie era como se fosse um sobrenome pra eles. Então, tem muitas listas que a gente acha do Heaven's Gate. A lista de que ordem eles se mataram, pelo menos, assim, por exemplo, é só 3 letras. Então, que é só o nome deles. Era só, né, o WKN ou YRS. Então, a gente sabe quem que é que a gente tá falando sobre exatamente com isso, né? E eu desafio você, ouvinte, a lembrar de todos esses nomes e gravar um vídeo de você falando os nomes. Heaven's Gate Challenge. Olha. Exatamente. Nossa. Tupini Crime Challenge. Grave tudo isso e manda aí pra nós. Isso, por A gente favor. vai pôr no nosso story. Tô falando sério, hein? Se grava, eu ponho. Verdade, faz isso. Faz isso. Pede pra gente a lista de todos os nomes que eu vou mandar E pra você vocês. lê e a gente vai colocar. Exato. Se alguém fizer isso, a gente bota. Prometo. Os recém-chegados também cortavam o cabelo bem curtinho e abriam mão não só da vida que levavam, mas também de sua individualidade e autonomia. Eles eram instruídos a se desapegar de tudo que era material e tudo que os prendessem a quem eles eram antes, se tornando completamente dependentes do grupo. Há quem debata se tudo isso era intencional, mas seja ou não, Heaven's Gate estava aplicando estratégias de manipulação e alienação seríssimas e muito eficazes. É que nem um relacionamento abusivo, né? Que você faz a pessoa esquecer de tudo que ela era antes de você, né? Você distancia ela da família, você proíbe contato. Mas Exatamente. eu acredito de verdade que o Heaven's Gate não era um culto assim diabólico. Que eles não estavam querendo mal pra essas pessoas. Sabe? Eu acredito que eles estavam tão investidos nessas crenças e tal, que acabou que isso aconteceu sem maldade, entendeu? Mas isso é só a minha opinião, gente. Então, o grupo levava uma vida nômade, disseminando suas ideias de cidade em cidade. T e Dell separavam os alunos em duplas, geralmente pessoas que não se gostavam muito acabavam juntas, e um era responsável pelo outro. Eles saíam nessas duplas por aí evangelizando, que nem testemunho de Jeová ou Mormon, sabe, batendo na porta, era um negócio meio assim. E eles vendiam o culto pras pessoas. E muitas pessoas acabaram entrando assim, né? Que você vê 2 pessoas, tipo, aleatórias, que param na rua e falam, nossa, eu sou tão feliz, você tem que me seguir, entendeu? O grupo... A pessoa fala, eu sou tão feliz, chega pra mim e fala assim, nossa, eu sou tão feliz, eu falo, me dá o que você tá tomando. Eu também quero ser feliz assim. Exatamente. O grupo seguia uma rotina rígida de trabalho, aulas e meditação. T e Dell os treinavam para quando eles finalmente embarcassem na nave. Eles tinham que registrar num livro toda vez que eles saíssem da casa ou saíssem da nave, como eles apelidavam, né? Eles escreviam para onde eles estavam indo, com quanto dinheiro estavam levando e que horas eles iam voltar. Cada um tinha direito a somente um galão de água e 6 minutos para tomar banho. Em tudo que eles faziam, eles tinham que seguir umas regras meio absurdas, todas detalhadas em um manual chamado Livro dos Procedimentos. Essas regras iam desde em que ângulo você tinha que passar a gilete, até em que circunferência as panquecas que eles faziam deviam ter. Tudo isso para provar a obediência deles ao próximo nível. Então, se o próximo nível fala, você tem que andar com o pé direito na frente sempre, você não vai questionar, você vai andar sempre com o pé direito, né? A dieta deles era muito rígida,
Mas nada foi consistente nos 20 primeiros anos do Heaven's Gate. Então a gente não pode falar, tipo, todo dia eles comiam X, Y e Z. Por exemplo, existem livros de dieta que o Doe escreveu que os instruem a comer uma dieta vegana com bastante grãos e temperos, como pimenta cayenne, ele amava pimenta cayenne. Mas sabemos que no final eles não eram veganos, inclusive tomavam muito sorvete. O sorvete preferido deles, eles acharam, assim, quantidades astronômicas desse sorvete no freezer, era de o Starbucks Java Chip sorvete. Nem pra ser um Chunky Monkey, né? Mas tudo Nem pra ser, exatamente. Tudo era meio experimental quando vinha de comida, né? Então, por vez, eles comiam compulsivamente a mesma coisa. Tem vezes que eles não comiam nada, só comiam, tipo, pedaços de coisas. E teve uma vez que alguns membros ficaram comendo só líquidos por um tempinho. Mas a história mais engraçada que eu ouvi foi que eles determinaram que o vício carnal de uma das participantes era tortas. Comiam muitas tortas, muitos doces. Então, ela foi proibida de comer tortas e tal. E depois eles falaram que ela ficou tão pilhada em não comer tortas e doces que esse virou o vício dela, não comer tortas e doces. Então, eles fizeram ela comer só torta, só doce, pra se largar desse vício de não comer doce. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas olha, esse vício aí... Eu já chegava falando, eu não tenho vício em coxinha e não tenho vício em pudim. Longe de Não mim. tem. Não quero só comer coxinha Eu prefiro na minha vida. morrer que comer uma coxinha, um pedaço de pudim. Aí eles iam fazer, dar-lhe coxinha. E eu estaria lá bem, né, mentalmente alegríssima, comendo tudo. Nossa, só alegria. Todas as roupas que eles usavam, até as calcinhas e cuecas, eram compartilhadas. Imagina a cueca toda freada, velho. A calcinha cheia de corrimento, porque aposto que ninguém usava protetor. Ai, caralho. Não, e você só tem 6 minutos pra tomar banho, acho que o pau é pro... Não dá tempo nem de lavar a calcinha. Quem que lava a calcinha Exatamente. no chuveiro? Eu lavo. Não dá tempo nem de você lavar 6 minutos. Ok, dá tempo de você lavar a calcinha. E o resto? Só a calcinha, mas nada. Uhum. Pra se divertir, T-Doe tinha uma seleção de filmes que os alunos podiam ver, também jogos e programas de TV. Então não é que eles ficavam completamente isolados do universo, né? Eles podiam jogar Pac-Man, Clue, entre outros jogos também, que eu esqueci de anotar. Mas o programa de TV favorito do Doe, todo mundo amava ver, era The Price is Right, que você tem que adivinhar o preço das coisas. Não, The Price is Right é The Price is Right, Family Feud. Todo dia que eu matava aula, assistia isso tudo. A fala deles também era regulada. Exemplo, teve um período que os alunos foram instruídos a não falar nada. Depois falar só com pouquíssimas palavras, tipo Kevin no The Office. Why say long word when few words do trick? Falavam assim. Como é que eu posso traduzir isso para português? Tipo o Yoda, sabe? Eles falavam tipo Yoda. Os alunos podiam e eram incentivados a trabalhar. Ou pro culto, ou pro mundo de fora mesmo. Tinha uma que trabalhava numa Burlington. Tinha gente que trabalhava em escritório. A Gail, a Yara Sawyer, trabalhava na Burlington. Tinha gente que trabalhava em escritório. Mas sempre mantinham a vida pessoal em segredo e o salário era todo enviado para a conta do Heaven's Gate. Muito que bem. Mais pro final, o grupo vivia dos lucros de uma firma que eles operavam, chamada Higher Source, especializada em design de sites para outras empresas. Tanto é que no final, tipo, eles fazem uns vídeos... Depois a gente vai comentar esses vídeos, né? Uma das membros, ela fala... Tipo, eu tenho uma mensagem para meus clientes. Vocês vão ter que achar outra pessoa para fazer o site de vocês. Nossa, você não me diga, moça. Você não me diga que isso vai acontecer. Eu vou falar dessa mulher depois, tá? Mas depois eu comento. Mas no começo do culto, ninguém trabalhava. Um dos membros, o Lowry, também conhecido como David Cabot Van Sinderen, era filho de um juiz ricaço de Connecticut e eles viviam da poupança do cara. Então ele era o Andy Bernard dessa história toda, né? Trust Fund Baby. Então, os membros de um culto geralmente não têm noção que eles fazem parte de um culto, né, gente? Até porque existem tantas conotações negativas que a pessoa... Com a palavra culto, né? Não culto da igreja evangélica, mas tipo, você fazer parte de um culto, que a pessoa nega até a morte, mas não fala que faz parte de um culto. Não aceita.
Ah, então eles não estavam vendo tudo isso como a gente que tá aqui de fora vê. Eles sabiam que cultos existiam e tal, mas não aceitavam que o deles estava no mesmo saco que esses outros cultos loucos, com toda essa conotação negativa. Os membros do Heaven's Gate viam o grupo só como um movimento religioso, às vezes nem isso. É, muita gente que faz parte de religiões, especialmente, eles são muito vidrados, muito dentro, né? Vida é só isso. Eles falam que não é uma religião. Exatamente. Então, O grupo crescia rapidamente, chegando a coisa de 200 membros, mas o mais louco dessa história é que T e Doe não aceitavam que qualquer um fizesse parte do negócio. Não era só você chegar lá e falar: "Oi, tudo bem? Então, vou entrar aqui também não, querido." Não era para qualquer plebeu. Só os que estavam dispostos a acreditar de verdade e levar tudo a sério. A maioria dos membros saiu, mas não necessariamente era uma saída na calada da noite ou uma fuga do grupo. Se você quisesse ir embora, eles até te davam passagem de avião pra você ralar no pezinho. Então era coisa tranquila, não era uma. Eles não estavam. Também é importante falar isso. Eles não. Quando a gente fala, os membros não podiam fazer isso, eles não podiam traré, não comiam traré. Era. Porque eles queriam. Tipo, eles eram regras que eram impostas, sim. Mas os membros seguiam porque eles queriam, porque eles podiam ir embora, tipo, a hora que eles quisessem. Então as pessoas que estavam lá queriam estar lá. Eu acho que isso que é o mais difícil de compreender dessa história inteira. E eu acho que, assim, comparando um pouco, né, um culto com outro, na minha concepção, o Heaven's Gate era um culto até um pouco mais de boa em questão de agressividade do que Jonestown. Muito de boa. Muito de boa. Eles, nossa, parecia que era só amor, assim. Sabe? Uhum. Todo mundo era muito tranquilo. As pessoas que saíram, na maioria, não pararam de acreditar, só não concordavam com as práticas do culto, tanto é que muita gente acabou voltando. E tem gente que até hoje acredita nas pregações do Heaven's Gate, né, gente? Depois a gente comente sobre isso, gente. Exatamente. Em uma passagem por Oregon, o grupo adquire mais alunos, entre eles um jovem... umas 20 pessoas que eles... Eu esqueci de colocar. Desculpa. Ah, tá. Entre eles um jovem chamado David, ou como era conhecido pelos outros alunos, Axelotl. David, assim como outros alunos antes dele, meio que desaparece sem dar nenhuma satisfação para a família. Sua mãe, Nancy Brown, não aceita essa decisão do filho. Nenhum dos pais aceitou muito esse desaparecimento dos filhos, né? Mas nesse caso, existe até uma cobertura midiática sobre esse punhado de jovens que simplesmente sumiu, mas não como desaparecidos. Mas não era tipo, as pessoas desaparecidas, será que foram abduzidas por aliens? Será que foram mortas? Não era tipo, pessoas desaparecidas como a gente vê em contextos reais. Tipo, eles sabiam que um grupo passou e levou. Que nem se fosse, tipo, um carnaval cigano, sabe? Passa pela cidade, do nada alguém some. Tipo, você sabe que a pessoa foi junto, só que você não sabe onde que ela tá. Exatamente. Né? Foi essa conotação de desaparecimento que a gente tem aí. Nancy investiga o sumiço e cria uma espécie de jornalzinho para informar os outros pais espalhados pelo país de notícias sobre o Heaven's Gate. Ela não foi a primeira mãe de culto que teve uma ideia parecida. Na época, cultos não eram incomuns e acontecia muito de familiares sequestrar membros para desprogramá-los à força. Como se isso fosse funcionar, né, gente? Isso não aconteceu com... Mas é uma coisa violenta, né? Mas eu acho que, tipo, se a pessoa tivesse muito vidrada, que nem muita gente, tipo, do Jonestown, passou por uma coisa meio que parecida e não aconteceu. É que nem as meninas, as namoradas do R. Kelly, se você vê as mães tentando resgatar, e elas falam, não, ele não é um pedófilo, você tá louca? É muito, muito cabuloso. Isso não aconteceu com Heaven's Gate, até onde a gente sabe, e nem era a intenção de Nancy. Mas era o pior medo deles era que isso acontecesse. Que alguém fosse sequestrado, no caso. Exatamente. A gente fala sequestrado, não é? É porque é essa palavra que eles usam mesmo. Tipo, eles sequestravam membros do site. Do culto. Desculpa, não do site. Do lugar, do culto.
ela, né, a Nancy só queria realmente ter um pouco de contato com o filho. E ele chegou a ligar pra ela pra falar que não era pra sequestrar ninguém, que se eles fossem deixados em paz, vira e mexe as famílias iriam receber ligações. E o grupo realmente cumpriu essa promessa. Mas uma grande maioria dos membros só entravam em contato com seus familiares 1, 2, 3 vezes no máximo em 2 décadas. De 76 a 79, teve menos peregrinação por aí e mais acampamento. Então, pra vocês terem uma noção, em um ano que o culto começou mesmo a, enfim, sair peregrinando por aí, em 75. Em 76 eles já pararam. Então, em 200 pessoas em um ano entraram no Heaven's Gate. Bastante gente. Então, eles passaram por essa fase mais acampamento. Eles dormiam em barracas e se estabeleciam nas Rocky Mountains no verão e no Texas no inverno. Eu não sei de onde das Rocky Mountains, porque é um negócio que vai do Canadá até o Novo México. É um negócio imenso. Mas, enfim, lugares mais frios no verão e no Texas no inverno. Foi nesse período que T recebeu uma profecia que o disco voador estava chegando. Qualquer momento o disco vai parar por aqui. Então ela fez todo mundo fazer as suas malinhas. Já chegou o disco voador! Todo mundo fez as malinhas, literalmente. Eles fizeram malinhas e ficaram sentados a noite inteira olhando pra cima, esperando o disco voador pra passar. Esperando o Uber chegar. Pra eles serem levados. E, obviamente, nada aconteceu. Mas eles não perderam a fé depois disso. Foi só um erro. Né? Quer dizer que a mensagem não era essa, tá bom. T e Don não queriam que os alunos se comunicassem com suas famílias, mas eles eram hipócritas, os dois. Surpresa, surpresa, né? T mandava carta e até dinheiro pra filha, Terry, todo santo mês. Até que a correspondência parou do nada em 85. Terry estava preocupada, mas só foi saber quase um ano depois que sua mãe, na verdade, tinha falecido quando 2 membros, Livody e Dansory, a visitam na faculdade. Terry dá uma pressionada, né, porque a mãe não tá falando com ela, e só aí eles disseram a verdade. No começo, era uma dor nas costas. Depois de muita investigação, descobriram que era um câncer imenso no fígado da T. Já estava irreversível, a morte era uma questão de tempo. Doe manda uma fita para Terry explicando por que a mãe morreu, e lá ele diz que foi em paz e sem dor. T já estava batalhando contra o câncer fazia uns anos nesse ponto, começando com uma dor de cabeça que a fez perder um olho. Terry não tinha noção do que estava acontecendo com a mãe quando tudo isso estava acontecendo, ela só foi saber depois. O que é muito triste, né, gente? Imagina essa notícia, assim, do nada. Que é do nada. Né? Exatamente. Tipo, você já sabe que coisa boa não é, né? Mas quando o T morreu, tudo começou a ir meio que ladeira abaixo. Pra começo de conversa, o culto já tava só lá esperando o OVNI passar fazia anos. Aí a figura mais importante pra eles, do nada, morre. Não era pra acontecer dessa maneira. Vocês lembram? Era pra ela ser assassinada ou pro OVNI passar e levar todo mundo. Tipo, não era pra isso acontecer. Aí Doe ficou muito abalado. Apesar do grupo não acreditar que T tinha morrido. Eles simplesmente achavam que ela tinha partido pro próximo nível e tava lá esperando por eles. Né? Eles não acreditavam em morte, assim, nesse sentido. No caso deles. Outras pessoas morriam sim, mas eles não. Gente, então, vamos parando por aqui esse episódio, né? Se você tá ouvindo isso aqui, já saiu o próximo. Parte 2 do Heaven's Gate. Você pode ouvir logo em seguida disso aqui. Então a gente nem vai conversar tanto assim, só quero fazer um shout-out, porque a gente esqueceu essas, 3 últimas semanas. Então, eu não quero deixar essas coisas sem ser mencionadas, tá? Então, Tiago, Jéssica, Ju, Letícia, Bianca, Gabriel, Gisele, que ela falou que ela se mija de rir ouvindo a gente, Jonatas, Yasmin, Gabi, Mark, Giovana, Letícia, Nina, a Uli, que não aguenta mais o Ted Bundy também, que nem a gente, Anônima, que eu não sei o nome dela, desculpa, que ela falou que ela tá mandando um monte de mensagem pra gente no Instagram, a gente bateu altos papos essa semana com ela, semana passada, e a outra no caso, que ela sempre tá ouvindo os episódios, ela sempre conversa com a gente, que é muito legal também. Elaine, que deu tanta risada no trabalho que o chefe ficou até preocupado com ela. Elaine, não perde seu emprego não, menina. Elaine, continua empregado pra você pagar coxinha pra nós, hein? Pelo amor de Deus. Tiane, que também escuta a gente no trabalho e diz que só a gente pra salvar as segundas dela.
E, por fim, e a mais importante, a Crisângela, que escreveu um review pra gente no iTunes. E deu 5 Muito estrelas, até com um obrigada, coraçãozinho. Cris. Muito obrigado, Crisângela. Já faz um tempão que a Crisângela escreveu esse review, só que a gente fica esquecendo de dar esses shoutouts. Então, é isso aí mesmo, né? Tá quase um culto. Nós somos o Crime, culto. tanta gente que tá falando com a gente. Um culto que Mas não é. apresenta nenhuma vantagem pra ninguém, mas somos um culto. Ai, gente. Então tá. Fica Gente, aí, tchau. ó. Vai ouvir o outro episódio, hein? Exatamente. Aproveita. Não se mova, apenas aperte play. Aproveita que você tá gostando e também escreve um review pra gente no iTunes, entra no Instagram pra ver fotos das pessoas aqui que a gente tá falando, né? Etc, etc. E é isso aí. Tchau, gente. Vai ouvir o próximo. Tchau, Mana, tchau. Até daqui Vai. a pouco. Até daqui a um Aham, segundo. até daqui a Ó. pouco. 1, 2, vai.